Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Paulo Cassiano, mais uma live aqui sendo gravada aqui na quarta-feira, né? E hoje é uma live bem interessante, que nós estamos trazendo um assunto que a gente já vem falando ao longo das 3 últimas semanas, né? Que são os assuntos relacionados à evolução humana, à ascensão, a os problemas que estamos passando, que estamos enfrentando, essa guerra espiritual e essa fase complicada e difícil. Então, peço a você que dê o seu like aqui no nosso canal, ajude ao nosso canal, apoie o nosso canal. Precisamos muito da sua ajuda, do seu apoio, porque a gente diminuiu muito a monetização, né? Caiu bastante, bastante. Então, nós estamos precisando muito da sua ajuda, do seu apoio, para que possamos, enfim, melhorar a nossa condição, a nossa situação, em termos de manter o canal, né? A manutenção do canal, tá bom? Então vamos lá, vamos direto ao assunto. O fim não é para todos. O despertar da lógica e o caminho do ser humano genuíno. Isso é um material de estudo baseado nos ensinamentos do livro do conhecimento e aqui do canal Data Consciência. Aqui a gente vai iniciar com uma introdução que é o seguinte: esse momento que nós estamos vivendo é um momento que nunca vivemos na história da humanidade. Em nenhuma época, em nenhuma era a gente viveu isso. Nunca vivemos isso. Estamos passando por uma pressão psicológica muito grande. Há um cansaço já generalizado. As pessoas não entendem porque essa guerra, para chegar ao fim, ela é tão demorada, tão cansativa. Mas os sinais são claros que nós estamos indo para a última parte, ou o último capítulo, digamos assim, tá? E esse termo, o fim não é para todos, eu vou explicar ele bem detalhadamente para você entender. Existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer em voz alta: você está evoluindo ou está apenas sobrevivendo? Essa distinção, que parece simples, carrega um peso de toda a trajetória da existência humana. Estamos vivendo um período mais singular da história cósmica do planeta Terra, um momento que o mecanismo divino ele acelerou um processo evolutivo para todos nós, os seres, os animais, seres animados e inanimados, tanto para o plano espiritual também, a partir da estação Espádio, né? Que inclusive a gente vai falar bastante dela hoje. De tal forma que antes levaria 1000 anos, vocês têm ideia, levaria 1000 anos para ser processado. Agora, esse tempo longínquo ele está encurtado em 1 hora, 1 ano, em meses. Não é por acaso que o mundo parece em colapso. É o fim de um sistema antigo, um fim de uma era, de um domínio. Esse caos que a gente enxerga ao redor não é um sinal de fim, é o sinal justamente do final dessa era antiga, dessa Matrix, né? Porque o mecanismo divino subiu o plano inferior para a superfície. Por esse caos generalizado que você está vendo é o fato da gente estar tendo relação direta com o plano espiritual inferior. Então, nossos algozes, nossos egos, todas as coisas que a gente fez em vidas passadas, né? Todos os nossos problemas atuais estão aqui sendo enfrentados agora, nesse momento. Expiação, karma, provas e testes, né? A gente está, por exemplo, se você pensa negativamente, aqui que você está você emitindo aí pelas suas frequências, pelo seu comportamento, pelas suas ações, vai encontrar um espelho de reflexo. Outra pessoa também vai estar emitindo isso. Isso vai gerar mais caos, mais caos. Todo pensamento negativo ele está voltando para a Terra. Nós estamos no exame final. São as provas finais. E não é todo mundo que vai passar nela. O mecanismo divino subiu o plano inferior, né? Para resolver entre nós mesmos as nossas questões. E isso gera esses conflitos, né? E toda essa agitação que a gente está vendo, agitação civil, agitação social. E é um problema histórico, né? Que a humanidade já tentou evoluir em vários momentos e não deu certo. Todos os programas que o sistema, o mecanismo divino, o poder superior, Deus, destinou para a Terra, falharam. Então, esse exame e esse programa agora é o último. Não tem mais outro. Então, não é todos que vão, mas os que vão herdarão um planeta melhor, uma era dourada, uma vida plena.
Então, cada ser humano, consciente disso ou não, está sendo avaliado nesse processo. Todos nós estamos sendo avaliados. Então, a frase que dá título a essa live não é uma ameaça, mas é uma lei cósmica escrita com precisão técnica. Nas fontes que estudamos, quando a gente fala o fim, é entendido como uma passagem para um novo ciclo dimensional. Então, é mais ou menos assim: nós estamos na questão do fim não é para todos, porque é uma questão que todo mundo teria que passar. Então, é uma provação para todos nós estamos nesse processo de provação, todos nós estamos passando por esses testes, todos nós estamos nessa situação que antes não era assim, né? Então, é a queda da Matrix, a lógica trará a liberdade porque revelará a verdade e é uma escolha sua, certo? É uma escolha sua, ok? E aí, o título dessa live ele indica o quê? Que nós estamos no fim de um ciclo dimensional. Sair do campo da horizontal, né, do plano da matéria, terceira dimensão física, dimensão de karma, expiação e sofrimento e dor, e sair desse automatismo e ascensionar, subir. Então, o fim não é para todos, é somente para aqueles que despertarem a consciência, que despertam a lógica interior e escolhem deliberadamente o caminho do ser humano genuíno. E esse despertar dessa lógica, existe uma engenharia, né? Que por trás do ser humano genuíno, a engenharia que leva o ser humano protótipo para um ser mais pleno, certo? Então existe toda uma tecnologia que faz essa transição dessa consciência. O mecanismo supremo faz isso a partir da estação estádio. E o que é a estação estádio? É o centro de comando espiritual do planeta Terra, tá? É onde há o comando do planeta Terra, onde está todas as nossas questões. Então, o despertar ele tem uma lógica, tá? Existe uma lógica, o mecanismo de triagem é assim: todos nós somos seres biológicos, protótipos humanos biológicos, vivemos num campo espiritual. Desse campo espiritual, nós viemos à Terra. Todos nós viemos de uma origem espiritual. E não é a primeira vez que você está na Terra, você já veio outras vezes. E aí você vai para o mecanismo de triagem, que é na estação Spadium, que vai definir aonde você vai encarnar, aonde você vai viver, com que família. Todos esses laços que você tem dos seus familiares hoje são laços eternos, consanguíneos, que se estabeleceram em outras experiências vividas. França, Itália, Alemanha, Brasil mesmo, ou índio, não importa o que você foi. O importa é que você está revivendo, porque você vai na estação, não aprendeu, volta, certo? O plano espiritual define isso, o mecanismo de reencarnação. Então, a estação Spadium, ela é um tipo um escritório, é uma auditoria, ela audita as nossas atitudes, nosso comportamento, nosso pensamento. É o centro de comando que avalia a sua cifra genética, que tudo que você faz fica gravado no seu DNA, gravado no seu espírito. E decide se você repete esse ciclo voltando ou você gradua para receber energias cósmicas mais elevadas e ascensionar. E aí tudo acontece e é gravado num disquete, que é um termo que fica melhor para você compreender. Disquete é onde guarda arquivo. Existe um sistema de mecanismo de segurança que eles gravam isso tudo aquilo que aconteceu, que a gente viveu, experienciou, que a gente falou, aquilo que a gente estudou. É uma espécie de disquete do sistema. Então todo ser humano tem um disquete, tem um protocolo. Eu me lembro que quando eu tive a minha consciência expandida, eu cheguei a ver a maioria das pessoas com uma espécie de um prontuário que fica ao lado esquerdo, aqui do lado do coração. E você via o nome da pessoa, via cenas de vidas passadas e via que situações se repetiam. Eu vi isso. E eu não quis ficar vendo isso por muito tempo porque me deixava meio perturbado. Quando eu tive a abertura da glândula pineal e da vidência.
Hoje a evidência ela é mais sutil, não é mais como era antes. E aí esse télex cerebral, né, ele faz o registro da vida. Esse sistema ele traduz as frequências cósmicas e grava todas as suas ações do seu disquete. Você entendeu todas as suas ações, todas as suas palavras, todo o seu comportamento, todas as suas atitudes, todas as suas decisões. Você só evolui e ascensiona quando você faz a conexão entre o intelecto, que é a inteligência, o saber, o conhecimento, com a lógica, que é quando o saber, o conhecimento, ele faz cognição, desenvolvendo a razão e um canal lógico de entendimento, de percepção. E aí você se torna uma pessoa consciente. Então esse tripé, intelecto, lógica, consciente, ele é o triângulo da soberania interior. É o triângulo que te dá a direção interna. E é aí onde começa a graduação para a ascensão, a graduação para uma quinta dimensão, porque você vai ter o estado de consciência e aí os mecanismos do coração, o senso moral, é que vai dirigir sua vida. Quando você é dirigido pelo senso moral ético, um comportamental correto, de respeito ao próximo, e aí, se você tem um serviço ao semelhante, eu sou terapeuta, eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou professor, não importa o que você faça, você tem um serviço ao semelhante, não somente pelo trabalho, mas não somente pelo interesse, mas pelo servir ao semelhante, você começa a se graduar e ganhar acesso a novas informações dentro do mecanismo supremo, tá? E aí, quando você começa a desenvolver esse mecanismo, você sai desse formato de protótipo, né, como você está vendo aí, e para ser humano genuíno, que ele vai governar a sua vida a partir daí, né? E aqui entra o que a gente chama de período final, né? Esse período final, porque você não vai mais estar numa situação de total dependência da encarnação. Você já está num outro plano. Quando a gente fala o fim não é para todos, a gente está falando disso. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu estou mostrando para vocês que as pessoas não conseguem desenvolver a sua consciência, não conseguem expandir, não conseguem despertar. E nesse período final, agora que nós estamos em karma, expiação e nessa batalha espiritual, a evolução está acelerada. Eles estão fazendo processos de transmissão de frequência que acelera a nossa parte biológica, 1000 anos em 1 hora, 1000 anos em meses, 1000 anos em 1 ano. A explicação é o seguinte, para você entender, ficar dentro de uma compreensão melhor para você. Como é que evolui 1000 anos em 1 hora? É mais ou menos assim. Existem pacotes biológicos, pacotes cósmicos de informação. Por exemplo, a maioria de vocês não conhece o livro do conhecimento. Então, o livro do conhecimento, ele é um pacote de informação cósmica da realidade unificada, ou seja, do universo, do cosmos, de Deus, vem da fonte. Quando essa informação chega a você, ela chega em pacote. O seu circuito cerebral, ele não consegue processar todas as informações que são faladas, né? Nem por mim, nem pela leitura do livro você vai conseguir conceber. Mas é um pacote que ele contém informação avançada. É mais ou menos uma tecnologia de 1000 anos. Entende? A evolução de 1000 anos em 1 hora é que o estudo, o desenvolvimento do intelecto, do conhecimento, do saber, do aprendizado, condensa informações cósmicas que ela criam de propósito, propositalmente, uma evolução de 1000 anos em 1 hora, porque você acelera um processo biológico e DNA. Então, esse caos atual, que ele reflete a compreensão de 1000 anos de aprendizado. Nós estamos sofrendo, passando por testes e provações que está nos levando a 1000 anos de aprendizado. E aí, os destinos da consciência, o que ocorre é o seguinte: quando chega nesse destino, que é o período final, lembra que eu falei? Nós estamos no período final da transição planetária da primeira fase. Então, nesse período final, certo? A gente está passando por uma situação mais ou menos assim. A estação estádio, ela vai fechar, a estação Spadium. Vai chegar um momento que ela vai fechar. Fechar o quê? Fechar para o programa
de evolução e ascensão em quinta dimensão a partir do canal ômega. Então, as pessoas que não conseguiram chegar lá, por isso que o fim não é para todos, nem todos vão chegar mesmo, né? Aí, os portões e os destinos, como está dito aqui, que fica melhor, deixa eu colocar aqui no slide completo, fica melhor para você ver. Ó, como está dito aqui, ó, os destinos das consciências após o fechamento do portão de saída de ômega, atraso cíclico. Quem atrasa, ele não consegue unificar o potencial espiritual, ele não consegue se transformar num ser humano genuíno. Aí ele vai ficar na estação Spadium, aguardando uma decisão do poder superior, qual é o destino. Então, qual é o significado do termo fim não é para todos? Nem todos vão para a quinta dimensão. Nem todos os seres humanos vão ascensionar. Mas o planeta já recebeu essa frequência de quinta dimensão. Já está conectado ao canal ômega, que vem a partir da Turquia anatoliana, de Istambul, né? E de Izmir, de Ankara, daquela região, eles transmitem essa energia para todo o planeta. E agora, dia 23 de junho, essa energia ela abre fortemente para o mundo todo. A partir daí, toda a humanidade tem a oportunidade de despertar consciência e seguir um caminho para a evolução vertical. Aqueles que não conseguem vão repetir, né, as provas e expiações, ou seja, vão reencarnar novamente na Terra ou em outros mundos, que são mundos inferiores. E quando começar o evento Quase Morte, o evento Cisne Negro, que a gente está observando sinais claros que ele está chegando e vai vir rápido, de surpresa, quando você menos esperar, isso vai levar muita gente ao desespero e à loucura. Muitas pessoas não vão suportar. E aí, como a gente sempre falou, o fim não é para todos. Nem todos, nem todos os seres humanos terão capacidade de entender o que está acontecendo. E aí, todo mundo que não entender, as massas em si serão acordadas através do susto e sofrimento. Quando houver os eventos quase morte e a simulação de guerra nuclear, eventos Cisne Negro, tudo o que vocês sabem do trailer do Despertar da Consciência da humanidade, tudo isso quando vier à tona de forma evidente, forte, vai fazer com que o ser humano acorde pelo sofrimento, pela dor. Por isso que o fim não é para todos. Nem todos vão conseguir passar. Não é todo mundo que vai conseguir passar, tá? Então, tudo que nós estamos passando, ele vem dos mecanismos de influência, que é as influências externas, né, que o nosso intelecto recebe, a nossa inteligência recebe. Inteligência e intelecto trabalham muito junto, que o nosso consciente recebe, que faz com que a gente produza pensamento, muitas vezes repetitivo, que no mundo das ideias, quando você está na distração, com o sistema de atenção fragmentado, sequestrado, você não tem ideia. Então você não consegue perceber a verdade, você não vê a realidade, você não cria a realidade favorável e você não consegue desenvolver e abrir o canal da lógica, certo? E o senso moral é o estágio final, é quando os três o intelecto, a lógica e o consciente estão aprimorados, aperfeiçoados, e aí você desenvolve o senso moral. E aí, meus amigos, esse avanço não está acontecendo para todos os seres humanos, porque simplesmente nós estamos, nós estamos passando por uma situação bem complicada. A principal situação complicada é que não estamos conseguindo ter foco. O mundo está nos tornando viciado nas distrações. Estamos muito distraídos. A distração virou fuga emocional. E isso afasta você de quem você realmente é. Você não percebe, mas a distração, o excesso de internet, o excesso de busca por informação, o excesso de ficar atrás de notícias, de tudo que acontece, tentando estar familiarizado ou sabendo o que acontece, tudo isso afasta você. E isso vai gerar uma fuga, né? Que é o vazio, a ansiedade, solidão, tédio, insegurança. Quando não, isso explode também na violência. Então, então você está vivendo ou você está no automático? Entende?
A gente está praticamente vivendo no automático, certo? Então, a estação Spadium é o centro de comando do planeta Terra, que é responsável pela transição das almas encarnadas na Terra. É lá que o sistema, que é dirigente do plano astral, coordena os processos de encarnação de cada ser vivo. E quando você está vivendo no automático, você não consegue ter uma vida plena, porque sua mente não consegue descansar mais. Nem o sono, o famoso sono reparador, não acontece. Porque a sua mente não descansa devido ao excesso de informação, devido a você estar totalmente desconectado de você mesmo, certo? E quanto mais desconectado de você mesmo, mais difícil vai ser. Então, a Matrix, ela controla praticamente a grade interna, é o nosso sistema de crença. Ela controla através do sistema de atenção, né? O nosso sistema de atenção está controlado, porque você não consegue mais ter o que eles chamam de atenção profunda, né? Atenção sustentada. Você não consegue manter a sua atenção pelo mínimo de 30 segundos. Então, o controle da Matrix é através da atenção. Aquilo que você foca, se expande. Se você está em feed de notícia, em programação e controle de política, guerra, né? Distrações, celebridades. Por isso que as celebridades têm esse papel de distrair, enganar, iludir, de vender uma falsa ideia de vida perfeita, vida imaginária. A religião institucional que não tem mais, que quando a revelação alienígena vai tornar todas as religiões inúteis. As ideologias políticas que fazem com que as suas frequências baixem, muito invadida dentro do meio educacional, nas universidades públicas principalmente. O prazer imediato, tanto da alimentação, como do sexo, como da droga. A divisão nós versus eles, direita versus esquerda, negro versus branco, né? Homem versus mulher, feminismo, machismo, tudo isso é uma proclamação de medo, é uma engenharia social elaborada para nos controlar e não permitir que a gente ascessione, porque eles sabem, as trevas sabem que se a humanidade, a boa parte da humanidade avança, consegue expandir a consciência, ela consegue salvar o planeta das armadilhas que eles mesmos criaram. Então essa é a grande raiva deles, né? Que eles não conseguem mais controlar como antes. Então, sem perceber, você vai permitindo, né? Que outros escolham por você. Na maioria das vezes, nós não estamos escolhendo nada, nós estamos apenas sendo conduzidos a escolher, porque a mídia tradicional é totalmente manipulada, as redes sociais são manipuladas, o entretenimento é vazio, não tem enriquecimento nenhum, as notícias são manipuladas, os eventos são falsos, a publicidade é persuasiva e o medo vai aumentando a divisão. É um sistema de atenção que foi capturado. E distraídos, cegos e surdos, não há como você desenvolver o protótipo humano para um ser humano genuíno, porque o caos está reinando. Mente distraída, corações endurecidos, a verdade ignorada, o caos instalado. Esse caos que está aí, ele está instalado devido à nossa grade interna do nosso sistema de crença, que é a nossa formação de como nós funcionamos, de como nós acreditamos, baseado nas nossas experiências. Então, esse sistema, ele também opera governos, né? Ele controla governos, ele controla o sistema judiciário, ele controla a saúde, a educação, dinheiro. Praticamente ele controla tudo. Só que de uns 4 anos para cá, ele está sendo combatido por uma força militar chamada Aliança de Libertação da Terra. Ele está sendo combatido no Brasil, está sendo combatido em todo lugar. Chegará um momento que esse sistema todo vai colapsar, porque ele não consegue sustentar só com mentira. A mentira não vai mais poder, porque as guerras por poder e dinheiro, e o dinheiro que sustenta essas guerras vai sumir, porque quando houver o reset financeiro, e o sistema quântico entrar, essas coisas não terão mais a força que tinham antes. Ela vai perder a sua capacidade. Então, o planeta Terra está passando
por um processo que as revelações estão começando a se abrir, as revelações sobre o planeta Terra, né? Muitas revelações. Uma das principais revelações é que a Terra é oca. Então já derruba aí o discurso falso, fake news que foi construído pelo Vaticano de que a Terra é plana. Morre aí, porque a Terra, na verdade, ela é oca. É um planeta, não é uma maneta, não é a metade. Ele é um planeta oco. E dentro dessa parte oca, ele habita vários ambientes onde milhares, milhões de seres vivos moram, certo? E ela tem muitas camadas profundas. Segundo os especialistas, eles falam que existe 12 continentes no interior da Terra. Aqui em cima, na superfície, eles falam de 7, mas na superfície existem 12 continentes. Eles falam da Amazônia interna, de Ágata, eles falam de Shambhala, Ágata, Hespéria, Atlântida, a própria Lemúria, né? Pangeia, e vários continentes. Continentes imensos. O que a gente ficou sabendo recentemente agora, que a proteção que o planeta recebe não é somente da Federação Galáctica. Os reinos desses 12 continentes, os principais estão com seus seres superiores, são suas capacidades tecnológicas, nos protegendo. E que o reino dos gigantes, que habitam profundas terras abaixo de montanhas. E eles protegem o que a gente já falou em lives passadas, chamada cúpula dourada. E uma coisa que é interessante é que no núcleo da Terra, onde está o magma, o fogo da Terra, existe um Sol central. E esse Sol é que alimenta a vida nesses 12 continentes, nesses mundos que estão, ah, que existem nas cidades subterrâneas. Então, essas revelações, Tesla, né, Ágata, Pangeia, é que o Sol central é fonte de luz e energia, essas revelações estão vindo à tona e vai assustar. Inclusive, eles também falam de 12 portais que existem na superfície da Terra. Inclusive, agora, segundo a informação, que os militares da Aliança tomaram posse do portal do Irã, que era um portal que era usado em viagens interdimensionais, não tanto por seres humanos, como por seres híbridos que entravam e saíam, certo? Tem uma. Aqui é a cúpula dourada, ela é protegida por gigantes, que detêm muita tecnologia, seres benevolentes, amorosos, que protegem a Terra. Eles estão protegendo. Já houve tentativa da Matrix, dos Arcondes, dos Greys, dos reptilianos, que são raças não simpáticas ao ser humano, de invadir essa cúpula dourada. Eles já tentaram dominar, já tentaram controlar, mas é praticamente impossível, porque é uma tecnologia que eles não têm como lidar. O avanço tecnológico. E essa cúpula dourada, ela nos protege contra invasores externos, contra qualquer cataclisma que possa vir a ocorrer. Nós estamos protegidos de destruição maior. E esses seres gigantes, eles já viveram na superfície da Terra e hoje eles habitam um reino subterrâneo, tá? Então, o Gene Decode, que é um informante muito conhecido, ele fala que a Matrix, ela já tentou em várias formas de dominar e não consegue. Inclusive, eles são combatidos pelos gigantes, que detêm muita tecnologia. Então, a Terra está saindo desse mundo de destruição, de posse, poder e ego, para um mundo de luz, um mundo expandido. Então, nós estamos fazendo essa transição, certo? E aí, o caos, ele é o catalisador, não um castigo. Porque o mecanismo divino, ele subiu o plano inferior à superfície para forçar um auto-julgamento, para a gente refletir os nossos equívocos, é, tanto com o lado espiritual como o lado físico. E isso cria uma aceleração rápida. O sistema processa 1000 anos de evolução em apenas uma hora.
você não está sendo destruído, você está sendo acelerado justamente para poder você vencer. Então, o mais importante é o que eu vou. É uma das coisas mais importantes e interessantes que a gente vai contar aqui sobre a estação Spadium, tá? Que está conectada ao mecanismo supremo, que é o mecanismo usado pelo Criador, pelas forças superiores, que coordena, inclusive, a Federação Galáctica, que tem como seu mentor o Senhor do Mundo. O que é que eles falam? Que a Estação Spade é o centro de comando espiritual do planeta Terra. Ela é responsável pela triagem, avaliação e transição das almas encarnadas. O sistema ele é o sistema que dirige o plano astral, coordena os projetos de encarnação de cada ser vivo. É ela que decide se uma consciência transita para cima ou para baixo dentro da hierarquia dimensional. O plano astral possui divisões precisas. O plano astral possui divisões precisas, tá? Plano astral superior, plano astral inferior, plano astral superior, regiões de consciência mais elevadas. Plano astral é o normal, que é a zona intermediária de aprendizado, onde tem as escolas, cidades espirituais. Astral inferior, região de cidades conflitos e não conflitos, é quando a maioria das pessoas que desencarnam vão. O peri e umbral, a zona de transição densa, já são entidades, seres que vivem perdidos, inconscientes, eles ficam para essa região, né, que é a região onde eles desencarnam e fica uma transição também, uma preparação para aqueles que vão para o astral, né? É o periumbral, né? E umbral, que é as regiões mais densas, que é a região que a gente pode chamar de região de trevas, né? Essa região aí, ela é uma região onde tem de tudo, né? Tem de tudo. E aí, as entidades mais atrasadas e que sabem que são atrasadas e que detêm algum conhecimento, principalmente magos, negros e esses seres inferiores, eles habitam as regiões mais profundas e densas, frequencial, chamado de sombras, camadas da escuridão, planos de maior peso vibracional. Você tem ideia, um espírito de luz, ele não circula nessas camadas, porque ele não consegue nem volitar, ele tem que andar, porque é de tão pesado que é. Todas essas regiões estão sendo limpas nesse momento. Todos estão sendo limpas. E aí, a estação estádio é que decide, né? Ela orienta os mundos, ela pesquisa a sabedoria superior, ela faz um planejamento evolutivo. Ela recebe diversos espíritos de todos os lugares, certo? E ela é habitada por mentores espirituais, cientistas espirituais, seres da luz e conselheiros cósmicos e alienígenas interdimensionais da estação Spádio, que é responsável pelo plano evolucional da Terra, para a entrada em protótipo humano, saída em espírito genuíno. Então todas essas regiões obrigam consciência desencarnada de acordo com de suas afinidades vibratórias. A lei da ressonância é absoluta. Você vai para onde vibra. Não, certo? Então não existe justiça nesse sistema. A sua vibração vai levar você de frequência para a densidade que você está vibrando, certo? Existe precisão, então o sistema funciona de forma perfeita. E uma das coisas muito importantes que ocorre aqui, quando você vem para a Terra, uma das coisas que ocorre, que é muito importante você entender, é que vem o que a gente chama de a lei do esquecimento, o véu do esquecimento, né? Então, no plano da superfície, que é onde estamos, onde vivemos, opera essa lei de esquecimento. Você não lembra de suas vidas passadas, não enxerga o mecanismo espiritual que o envolve, você não consegue ver, ninguém vê, porque é invisível. O véu do plano espiritual é o invisível para quem não desenvolve percepção. Mas isso não é uma punição, é pedagogia, é uma educação da alma. Nós estamos no plano de testes e expiações. À medida que o ser humano estuda, aperfeiçoa e desenvolve a sua capacidade de entendimento, discernimento, ele começa a desenvolver sua consciência. E os véus são gradualmente abertos e retirados. O merecimento é uma chave, que é como eu contei para vocês. Eu tive o merecimento de saber algumas vidas passadas. Então, foi um véu que foi retirado. Mas para mim, que estou no biológico, mesmo eu tendo isso revelado,
ainda não é, como é que eu posso lhe dizer? Algo assim que eu ainda preciso confirmar. No caso, eu tenho ainda dúvida, né? Para você ver, né? Mesmo a gente tendo toda essa expansão. Porque não é fácil, né? Você que está aqui pela primeira vez na nossa live, dá um like no nosso canal. Ajuda o nosso canal, gente. Apoie o nosso canal. Precisamos do seu apoio. Ajude o nosso canal. Apoie o nosso canal. Então, explicação aqui na Estação Spadium, e ela coordena o plano espiritual, o mundo invisível. Tá? Todo o plano espiritual é coordenado pela Estação Spadium. Quando você sai dos traumas, do ego, você consegue sair da ilusão, desligar a Matrix e você começa a se deslocar para o caminho da ascensão, que nós chamamos de quinta dimensão, né? E o sistema da Estação Spadium, ele nos dá 3 direitos que estão ligados diretamente à encarnação, desde a existência inicial. Cada ser foi concedido 3 direitos de encarnação para cada período evolutivo. O funcionamento desse sistema é preciso. O ser que perde os seus direitos, os seus 3 direitos, em um dado período, é enviado diretamente para o espalho. Não primeira, segunda, terceira, quarta dimensão do espalho. São concedidos novamente 3 direitos a cada ser. Então o ser, ele conquista o seu terceiro direito em cada escala evolutiva, espiritual da experiência. Ele vai fazendo a transição para uma próxima dimensão mais alta. Aqueles que conquistam o terceiro direito na quarta dimensão do Spadium é apresentado os livros sagrados, que são os livros de quinta dimensão, que é um livro do conhecimento. Então você que está acessando a informação, você está acessando uma informação privilegiada. Você sabe agora que existe um livro de quinta dimensão, que é o livro do conhecimento, e um livro que vai te conectar a essas dimensões avançadas, superiores, à medida que você lê e pratica os ensinamentos. Então, você ganha o direito de servir na dimensão evolucionária do sistema, ou seja, você ganha o direito através de merecimento, de trabalho. Então, nesse período final, aqueles que perderam seus direitos nas 4 dimensões, inclusive na dimensão espiritual, porque lá no umbral, como tem trevas, tem muita batalha, muita guerra, muita confusão. Muitos desses seres perderam os direitos, não tem mais direito de voltar ao mundo, de viver a experiência, não escapam. Então a Estação Spadium não tem mais permissão para receber um corpo. É isso que acabou. Então a mensagem é direta. O julgamento de todos foi entregue por vocês mesmos, por nós mesmos. Nós estamos entregando ao plano superior, ao ser divino, toda a nossa evolução, ou não. Então, tudo depende da nossa atitude, tudo depende do nosso comportamento, certo? Então é mais ou menos assim, ó. O ser humano com consciência é aquele que sabe que existe em cada e todo momento. Então, a estação Spadium é um sistema que dirige o plano astral, coordena a reciclagem evolutiva da 18ª dimensão. A lei de ressonância é absoluta, não existe injustiça. Apenas causa e efeito e precisão magnética. Cada essência transita para uma camada exata de sua afinidade. Ou seja, você está vendo aqui, ó, centro de comando, Spadium, aí vem umbral, periumbral, astral inferior, plano superior, astral superior. Então você só consegue transitar nessas dimensões à medida que você vai eliminando todos os desafios que tem no seu caminho ao longo da sua trajetória, certo? E à medida que você vai avançando, cada vez mais a sua consciência vai se expandindo, cada vez mais você vai desenvolvendo o canal da lógica. Então, para que você possa entender, é muito importante você entender uma coisa. O canal da lógica, ele abre a razão, a percepção, abre a verdade, mostra a realidade. A estação Spadium, ela é um escritório de auditoria para nossa compreensão. Na cosmologia do livro do conhecimento, ela funciona como um local de espera, avaliação e preparação. Ao chegar, o sistema realiza uma avaliação rigorosa de 2 arquivos centrais da consciência. É a cifra GEN
e o co-desenvolvimento, que é um mapa técnico do nível de consciência atingido pelo C em relação ao potencial original. Ou seja, você tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada. Então, aquele ponto de partida, o ponto de chegada é avaliado. Se houve uma evolução, se houve uma melhoria no seu comportamento, atitude e ação, aí você recebe o merecimento, recebe energias que vão lhe preparar para resolver toda e qualquer situação ao longo da sua vida, certo? A cifra Gênia é um currículo vibratório da alma. Lá na estação Espádio, define que o ser repete a escola terrestre se ele não está apto à formatura cósmica. Ou seja, você só pode ir para um doutorado, um mestrado em cosmologia, em evolução ascensional, vibrar em quinta dimensão, entrar em canal ômega, a partir do momento que você estuda, aprende, coloca em prática as questões espirituais. Então não existe subjetividade nessa avaliação. O sistema é técnico, é preciso e absolutamente necessário. Vocês têm ideia? O sistema que eles fazem é muito bem estruturado. Então existe um mecanismo, algo funcionando. O sistema Telex cerebral, ele é todo construído através de uma engenharia de consciência. E o que é o Telex cerebral? O Telex cerebral é uma infraestrutura técnica vibratória utilizada pelo mecanismo das influências para alcançar a mecanismo das influências, são todas as influências que nós recebemos. Todas aquelas das 7 facetas, como as influências externas, como Matrix, e todas as coisas que você sabe como funciona e como ocorre, certo? Então, existe nesse mecanismo várias formas de filtro para a experiência humana dentro do sistema telex cerebral. Ele é um tradutor universal. Ele faz a captação das frequências de diversas dimensões e a transforma em letra, números, impulsos compreensíveis para o cérebro. O telex cerebral está diretamente ligado à glândula pineal, que é um transdutor, né? Ela recebe a informação e transcreve aquela informação. Então, de acordo com o que você está buscando, procurando uma ideia, um insight, uma intuição, vem através do transdutor, que é dirigido pela glândula pineal, que está conectado ao telex cerebral. O tradutor universal ele faz essa captação das frequências e números de impulsos compreensíveis para o cérebro físico. Você vai raciocinar, ruminar, vai entender, vai formar circuito. O primeiro é o comando das 7 facetas, o outro, né? Aliás, o comando das 7 facetas. É o canal pelo mecanismo das influências que dirige o intelecto e a inteligência, o consciente, o pensamento, a ideia e a lógica, e o senso moral. Quer dizer, à medida que você vai desenvolvendo o comando das 7 facetas, você vai adquirindo a unificação dessas 7 facetas para somente o intelecto lógica consciente. Então, o registro do disquete que grava as informações fica lá na estação estádio. Né? Todo o conhecimento, ações processadas através desse sistema são gravadas no disquete do sistema e nos microarquivos galácticos da essência. Então, você vê que tem uma lei matemática. Ó. Cifra gênero, lei matemática, risco. Tudo tem uma matemática, tem uma compreensão, certo? E ele é perfeito, ele funciona como um sistema perfeito, ok? Então, o automatismo versus o despertar. O ponto central que precisamos entender é quando a consciência não utiliza esse télex cerebral para abrir suas faces superiores e governar seu próprio caos, ela permanece presa a um comando robótico do automático. Ou seja, se você não expande, não desperta sua consciência, você permanece preso. Aí você fica no ciclo de samsara. Reencarna, 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 reencarna. E começa a sofrer, porque você também começa a conviver com as experiências que viveram com você. Você começa. Eu acho que eu tô com a mente cansada, deu uma fuguinha aqui na minha mente aqui. Só um minutinho, gente, que é muita informação. Pronto.
O ser humano, ele funciona como um protótipo, ele é reativo e condicionado. Quando ele está no automatismo robótico, ele está funcionando a partir das influências, e muitas influências negativas. Ele age inconscientemente, e ele se torna uma pessoa reativa, que ele está condicionado, dirigido de fora para dentro. Ou seja, ele recebe as informações que vêm de fora, processa, mas ele continua vivendo preso a essa matrix, a esse sistema, né, que governa o planeta provisoriamente. Esse estado de dependência técnica é o que mantém a entidade retornando à estação espaço. Ou seja, quanto mais você está preso à Matrix, quanto mais você está aprisionado, quanto mais você dorme, você repete, você começa a repetir o ciclo biológico. Cada nova encarnação é uma nova tentativa, uma nova oportunidade de despertar. Despertar o quê? A lógica que já diz dentro de você, mas que quando permanece adormecido sob camada do automatismo, do condicionamento e do medo, ela não expande. Se ela vive adormecida, ela não expande. Então existe uma disputa interna dentro de você. O inconsciente e o consciente. Enquanto o consciente ele busca despertar, o inconsciente quer manter você preso ao triângulo do automatismo, que é o triângulo. Aliás, o triângulo da repetição de padrão, né, de comportamento. Já o triângulo intelecto lógico consciente é o que faz com que você saia dessa base da evolução horizontal, viver experiência encarnando, sofrimento, dor, para a evolução vertical. Então, a transição da alma. A vida na Terra é uma jornada. A alma é eterna. Novos mundos, novas lições, novos começos. Há muitas moradas na casa do Pai. João, capítulo 12, versículo 2. Então, vocês estão vendo que existe muitas experiências, mundo de luz, mundo de harmonia, mundo de sabedoria, mundo de cura, mundo de experiências. A Terra é uma escola, um laboratório, onde o protótipo humano está instalado e à medida que o ser humano vai, à medida que você vai tendo essa capacidade de entender que nós estamos sendo separados, joio e trigo, que é uma parábola, porque antigamente no sistema religioso, canal Alfa, tudo era ensinado através de parábola, certo? Através de filosofia, porque era a nossa capacidade cerebral só podia compreender aquilo. Então, eles estão separando o joio e o trigo, ou seja, quem está a caminho da ascensão, quinta dimensão, canal ômega, e quem ainda vai reviver suas experiências com sofrimento e dor na estação espádio. Nós precisamos acordar para isso, porque essa separação está levando pessoas para outras dimensões, outros mundos, mundos inferiores, planeta X, Nibiru. Ou você acha que, por exemplo, um cara que é criminoso, né? Ele matou, estuprou, é usuário de droga, vende droga, faz prejuízo com milhares de famílias, fez muitas besteiras. Você acha que essa pessoa vai permanecer na Terra pela Era Dourada? Não. Basta você ver centenas de pessoas na justiça, que trabalham na justiça, em governos e política, que comete muita escravidão, que promove sistemas de escravidão e de dor e sofrimento para a humanidade. Essas pessoas vão ficar no planeta Terra? Não vão. Vai acontecer isso aqui, essa transição da alma que está aqui na imagem. Ó. Eles serão levados para mundos correspondentes às suas capacidades mentais, ou seja, mundos inferiores. O objetivo final da jornada terrestre, meus amigos, é a unificação dos núcleos fundamentais, que é o intelecto, a lógica e o consciente. Quando você faz essa conexão, você desenvolve o que nós chamamos de soberania interior. Então, o balanço final do sistema, ele está acontecendo agora, tá? O fechamento do portão atômico é o período final. Então, o portão de evolução da acessão da consciência para a dimensão para a quinta dimensão, através do canal ômega, está fechando. Por isso que o tempo não é para todos, nem todo. A experiência não é para todos. Nem todos vão chegar ao fim. O fim não é para todos. Nem todos vão conseguir entender, compreender a necessidade de expandir a consciência e de estudar o livro do conhecimento.
né? Que é muito importante, fundamental. Então, como ele mostra aqui, ó, a saída em ômega, que é a evolução vertical para a sétima dimensão do ser humano genuíno. Há um atraso cíclico, transferência reversa, aguardando um novo ciclo de 26 mil anos no modo evolutivo, que deve entrar lá para o período de 2030. O fim não é automático, o julgamento foi entregue às mãos do próprio humano. Então, nós somos o escritor do relatório da vida. A nossa vida é escrita pela nossa mão, pelas nossas próprias mãos, pelos nossos comportamentos, pelos nossos próprios átomos, pelos nossos próprios atos, certo? Então, os mini atômicos são transferências dos mundos laboratoriais inferiores para o retreinamento básico, ou seja, as pessoas que não passam nesse sistema de prova e expiação, elas são chamadas a, a ter uma evolução diferente, uma evolução onde ela terá que passar por mais encarnações. E aí são levadas para mundos inferiores, que é aquilo que eu vinha falando para vocês. Então, existe uma engenharia, né? Uma interface do telex cerebral. O intelecto, para vocês terem ideia, ele é a capacidade de processar informação e criar compreensão além da reação automática. A lógica, a faculdade que conecta causas e consequências, certo? E que enxerga padrões e toma decisões baseadas nos princípios, não nos impulsos. Nós temos que resgatar uma coisa muito importante, que eu vou falar para vocês. Vocês precisam resgatar os valores universais. Pesquise quais são os valores universais. Procure trabalhar os valores universais. Os valores universais, ele vai fazer com que o canal da lógica se ative. Aí você vai olhar tudo, observar e filtrar através dos valores universais, dos valores espirituais. E o consciente é o nível de percepção que testemunha o próprio processo interno sem se identificar completamente com ele. Então você vê que existe uma lógica para a gente receber essas frequências cósmicas. Nós temos que estar habilitados, preparados e capazes, certo? Então, o portão atômico é um período final, e nós estamos na parte final. O fechamento do portão atômico representa o encerramento definitivo do programa de evolução da transição planetária. Você entendeu? Resumidamente é o seguinte: se você não buscar a evolução, o despertar, professor, o despertar, a evolução é somente pelo livro do conhecimento? Não. Você tem que buscar o despertar através do autoconhecimento, do desenvolvimento da sua espiritualidade, de um ambiente onde você possa expandir sua consciência. O nosso caso aqui é que vocês são privilegiados pelo fato da gente ter acesso a um livro de quinta dimensão, Ômega, o livro mais importante que a Terra tem hoje, e esse livro, que contém mais de 600 livros, está aberto para a humanidade, porque antes ele era fechado. Você não conseguia ter acesso, era mais difícil. Então ele está chamando, convocando e abrindo. E nós sabemos que nem todos vão chegar até o fim porque não tem essa capacidade. Infelizmente, o ser humano perdeu as oportunidades. O sistema realiza um balanço final. Quem completou sua evolução, quem precisa de mais tempo e quem, infelizmente, perdeu todas as oportunidades. Certo? Então ele está vendo. A maioria das pessoas perderam as oportunidades. Infelizmente, é o que está acontecendo. Para as essências que se encontram na estação Espádio, no momento desse fechamento, que vai ter pessoas que vão estar lá, né? Seres humanos que vão para lá para programar uma nova encarnação. E aí, no momento do fechamento, existem 4 destinos possíveis. Esses são os 4 destinos para aqueles que não evoluem e não despertam a consciência. Certo? As pessoas que não evoluem e não despertam a consciência, eles vão passar por esse processo que se encontra na estação Espádio, no momento do fechamento do portal atômico que leva ao despertar da consciência em massa e que revela muitos de seus procedimentos, né, revela como o sistema funciona. O primeiro destino possível é a aniquilação.
As essências que não conseguem se unificar em seus poderes de pensamento potenciais espirituais, corre o risco de extinção vibratória, ou seja, corre o risco de morrer, porque eles já deram. Isso aqui é muito mais para as frequências que são emitidas pelas essências protótipos que servem ao lado negativo. Ou os seres que têm alguma evolução tecnológica, reptilianos que invadiram a Terra e se acham dono e que sofrerão a consequência por uma anulação, né, de tudo aquilo que eles fizeram, uma aniquilação, né? E aí é onde a própria essência deles deixou de existir, que é o que o livro do conhecimento fala, que muitas consciências que estão ainda perdidas, que estão ainda trazendo dor e sofrimento para a humanidade, elas serão aniquiladas. O segundo, o mecanismo de seleção final antes do fechamento da estação Spadium, que leva a humanidade para a quinta dimensão. Há um atraso hoje, no período cíclico de 26 mil anos. Aqueles que não foram aniquilados, mas também não alcançaram a graduação, terão de aguardar o próximo ciclo completar uma nova oportunidade. Ou seja, 26 e 26 mil anos há um ciclo no cosmos, nas galáxias. Esse ciclo, que inclusive ele gira ao oeste, porque ela gira em espiral, né? Por isso que o oeste é o ponto da bússola onde tem mais, onde concentra mais energia. Então, meus amigos, nós estamos numa situação entre a cruz e a espada. Então, as pessoas que não buscaram a evolução vão perder. Então, esse ciclo fecha e as pessoas vão ficar na estação espalho presas 26 mil anos. Encarnando, 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 indo e voltando, indo e voltando. E nós que estamos aqui na live, nós que somos pessoas que buscadores de consciência, buscadores de autoconhecimento, não queremos ficar mais repetindo esses padrões. E nós somos aqueles que herdarão a terra para a Era Dourada e que salvará a vida de milhares de pessoas. Em breve, todas essas questões negativas, ruins que estão acontecendo, cessará. Em breve, tudo isso deixará de existir, será apenas história, tá? E aí, o segundo ciclo é 26 mil anos, né? O próximo ciclo vai completo para uma nova oportunidade, certo? Muita gente tendo que aguardar o próximo ciclo para completar, para abrir uma nova oportunidade. Aí tem o quarto, a quarta situação que pode acontecer também é a transferência para planos inferiores. Que isso vai acontecer. As trevas, as pessoas teimosas, as massas que dormem, que não acordam, que não acordarão nem pelo sofrimento, nem pelo despertar, nem pelo evento quase morte, serão transferidas para planetas inferiores. As essências que não atingirem o nível de ser humano genuíno, as essências que continuarão como protótipo humano, elas serão transferidas para outros mundos, certo? E podem ser transferidas para todos os atômicos para recomeçar um treinamento básico. Ou seja, se ela não consegue evoluir, ascensionar, uma pessoa que permanece matando, cometendo crime, algumas delas serão eliminadas, aquelas que têm alguma coisa de amor, algum aprendizado divino, serão reaproveitados. E esses vão, né, para a evolução em mundos, em planetas inferiores, certo? A evolução vertical e a saída ômega. Para aqueles que despertarem a consciência, eles vão conseguir unificar o triângulo intelecto lógico consciente. E aí vai caminhar para a quinta dimensão na saída através do canal Ômega, que é lá no portal de Saturno, que está aberto nesse momento. Então você entende? Quem é protótipo humano não evoluiu, não ascendeu, vai para a estação estádio, repete lá no plano astral, reencarna, reencarna, reencarna e vai esperar o próximo ciclo de 26 mil anos. Porque o ciclo ele vai fechar até 2034. Então, e o tempo é curto. Se você parar bem para pensar, não tem mais tempo. Não pode mais brincar. Tem que encarar a espiritualidade com seriedade. Tem que olhar para a espiritualidade com responsabilidade, com compromisso, com ética. Então, por que o caos é um catalisador e não um castigo? Certo? Porque o caos é um catalisador e não um castigo.
certo? Observe o mundo ao seu redor. As guerras, as crises, os colapsos de sistemas que pareciam inabaláveis, tudo isso não é um acidente, não é acidental. O caos atual é um reflexo dos nossos egos em uma batalha com nós mesmos, tanto individual quanto coletiva. Então, o mecanismo divino, ele subiu o plano inferior para a superfície para resolvermos essa história entre nós mesmos. Então, a superfície exatamente para forçar esse confronto, forçar o auto-julgamento. Então, essas guerras, essas batalhas, tudo isso é necessário. Nós perdemos a nossa atenção porque estamos rodeados de estímulos e a gente perdeu o foco daquilo que realmente importa, do que realmente é importante. Então, o sistema agora ele processa 1000 anos de evolução em apenas 1 hora. Isso significa que cada situação de pressão, de cada conflito, cada crise de identidade que você atravessa hoje equivale ao que gerações inteiras demoravam séculos para processar. Ou seja, o aprendizado está rápido, acelerado e está extremamente esclarecedor, abrindo as nossas consciências. Então você não está sendo destruído, você está em um processo de aceleração. Vocês podem ver aqui também, ó. Aqui são os gigantes na cúpula dourada. Eles estão protegendo a influência da Matrix. A Matrix não consegue acessar. E aí isso está aumentando, né? Está aumentando. Isso vai fazer com que a humanidade ela tenha essa ajuda espiritual, mas que ela tem que fazer a parte dela. Certo? Nós temos que fazer, senão seremos destruídos. Então o processo está acelerado. Então, a arquitetura da criação consciente, né? Tudo que a gente está buscando é evoluir, ascensionar, desenvolver a nossa mente para entender isso através de uma lógica. Por isso que eu falei um eixo fundamental aqui, que se o caminho do ser humano genuíno existe o despertar da lógica interior, então essa lógica precisa ser aplicada na criação ativa da própria realidade. Criar uma nova realidade a partir do nada não significa criar sem base. É criar realidade com habilidade, sem estar preso às repetições das histórias do passado. O nada, que é o vácuo quântico, ele não é um vazio absoluto, ele é um todo, um tudo. É um estado de máxima possibilidade, certo? E aí, onde tudo existe antes de ser escolhido. O ser humano genuíno, ele compreende que ele é apenas um observador que colapsa a onda de possibilidade, tornando real aquilo que ele escolhe conscientemente. Então, à medida que nós vamos nos tornando conscientes, as realidades vão mudar. Aqui é uma imagem onde eles estão falando que nós iremos viajar pelo espaço a partir de 2030. Eles falam que a partir de 2030 o ser humano não será um cidadão somente da Terra, ele será um cidadão cósmico, certo? E é uma realidade, a gente não tem como fugir dessa realidade. Tudo está sendo mostrado, tudo está sendo revelado, cada vez mais, certo? E a gente precisa entender que nada acontece por acaso, ok? E que tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. A gente já passou por muitas situações que a gente não imaginava que fosse enfrentar. Os 5 princípios da criação genuína. Primeiro, é necessário que você entenda que para você transitar de protótipo humano para uma consciência genuína, você precisa iniciar os seus estudos espirituais do despertar da consciência, priorizando o livro do conhecimento. Se você não tem um livro, não tem acesso, você pode priorizar um livro de estudos budistas, do Tibete, né, de monges, conhecimento hindu, conhecimento indiano, conhecimento espiritual, conhecimento espírita, conhecimento esotérico, todos esses conhecimentos, eles vão te dar uma base espiritual. E o livro do conhecimento, ele é um doutorado espiritual, é um outro tipo de evolução. Então, existe os princípios que a gente chama de evolução genuína. Primeiro, acessar o vazio. Para acessar o vazio, você tem que estar em presença. Você tem que estar em presença.
certo? Você tem que sair da, da, do padrão de repetição de comportamento e padrão, certo? Então, para criar um novo, é preciso primeiro dissolver as histórias antigas. Verifique quais são as crenças, os padrões. Anota aí o que eu vou falar. 5 princípios da criação genuína. 5 princípios que ajudarão a você sair do protótipo humano para o humano genuíno. Sair de uma consciência aprisionada, presa a uma matrix na evolução da terceira dimensão da matéria, plano horizontal, para um caminho de evolução do ser humano genuíno, evolução vertical, canal ômega. Então, a primeira coisa é dissolver as histórias antigas e padrões e crenças. Esse estado é descrito em diversas tradições como mente principiante ou vazio luminoso. Esse mesmo movimento é descrito na cosmologia do livro do conhecimento. O livro do conhecimento é um livro cósmico, é um livro alienígena, é um livro de quinta dimensão, porque são de consciências muito avançadas, que estão além da dimensão que conhecemos, que ajudaram a trazer o livro para a Terra, porque ele é uma parte do livro do universo como um todo, ele é uma parte. O livro do conhecimento do livro como um todo, ele tem mais informação. Mas à medida que ele desceu para a Terra, ele vai descendo mais conhecimento. Então, quando você desenvolve o telex cerebral, você precisa iniciar um passo, que é parar de alimentar o automatismo, sair das histórias repetidas das crenças e, principalmente, ligar o sistema de atenção, saindo das distrações, dos pêndulos energéticos, do noticiário, das narrativas. Esse é o primeiro princípio. Segundo, afirmações positivas, declarações positivas. Como eu falei numa live lá atrás sobre a declaração ontológica. A ferramenta principal para criar, a partir do nada, é a declaração, é você declarar. Um belo dia eu disse assim, eu declarei assim, a partir de agora, eu sou alguém que cria uma abundância e prosperidade. Eu vou agir conforme o tal. Eu ajo conforme o que eu acredito. E enquanto a afirmação tenta descrever algo que ainda não existe, o cérebro ele é cheio de evidência do contrário, ele rejeita, inclusive uma declaração ontológica, mas se você faz isso com firmeza, tipo, em vez de dizer eu sou rico, o cérebro ele rejeita. Mas se você diz a partir de agora eu serei uma pessoa em busca do autoconhecimento, da expansão da consciência, do despertar, certo? Eu sou alguém que cria mudança, eu sou alguém que estudarei a espiritualidade com profundidade, vou ter uma atenção sustentada. Eu sou uma pessoa que cria uma mudança, prosperidade. A partir de agora, eu sou alguém que estuda o livro do conhecimento com responsabilidade, compromisso e ética. Essa declaração ela é fundamental. Essa tomada de iniciativa sua. Então, primeiro, a questão do vazio. Procurar desligar dessas coisas e começar a desenvolver, né, a parte importante do intelecto, que é a inteligência, o estudo, o aprendizado. E aí, isso tem um paralelo diretamente do télex cerebral, opera com declaração sincera, né, que é a segunda parte do princípio. Com o intelecto lógico despertos, literalmente grava um novo registro no disquete do sistema. O cérebro começa a buscar evidência para confirmar o que você declarou. Né? A partir de agora, o meu canal será um canal voltado para o despertar da consciência. A partir de agora, eu crio possibilidades para despertar o maior número possível de pessoas. Entende a diferença? Então, à medida que você declara, você vai criando essa conexão. O terceiro princípio é ser antes de ter, ou seja, criar conscientemente inverte a lógica comum do mundo automático. A maioria das pessoas pensa, quando eu tiver isso, quando eu for isso, então eu poderei ser Y, ser aquilo. O ser humano genuíno, ele opera ao contrário. Você decide que vai ser agora. Você decide a ter agora. Vem como uma consequência natural dessa nova realidade que você escolheu ser. Isso ecoa diretamente no canal da lógica, do sistema evolutivo. O ser humano que ainda espera condições perfeitas, ele não vai evoluir, porque ele vai ter dificuldade. E se ele fica escolhendo condições externas perfeitas para despertar, permanece no automático.
e retorna à estação Spadion, a ver o ciclo de Sansara, de reencarnar, reencarnar, porque ele fica só buscando conhecimento, informação, buscando conhecimento, informação. Não tem como sair dessa estação. O ser humano é que escolhe, a escolha é sua, é você que faz a escolha. O ser que escolhe ser diferente agora, independente da circunstância, está ativando a cifra G. Então é você que escolhe, entende? Então haja no agora. A criação ela só acontece no agora. Isso é o princípio 4. Vamos recapitular. Primeiro princípio, acesso ao vazio. Segundo, declarar o que você vai fazer a partir de agora. Declarar e a segunda é ser. Viver isso mesmo, com verdade, para ativar a cifra do gene que vai conectar você diretamente aos mecanismos de consciência que vão lhe ajudar na evolução. E o quarto princípio é haja no agora. Criação só acontece no presente. Então é mais ou menos assim. Amanhã eu vou fazer. Não. Tem que ser feito agora. Não depende de condições perfeitas ou de passado. Não. Exige apenas disposição de ver seus filtros atuais. As histórias que você carrega como se fossem fatos e dissolver o que não serve mais e declarar quem você escolhe ser agora. Então, isso fará toda a diferença, tá? Então, meus amigos, não há mais tempo para você perder, tá? Então, agindo agora é fundamental. E o último princípio, que é regue a semente escolhida. Ou seja, você precisa repetir esse comportamento, desses 5 princípios, todos os dias, né? Os 5 princípios, repetindo, acessar o vazio, esvaziamento, declaração de ser, agir como fosse, estar no agora e regar essa semente. No campo das infinitas possibilidades, que é os ensinamentos que vem da física quântica, do vácuo quântico, você deve escolher qual semente deseja que germine. Isso faz através do foco da atenção, da emoção e da repetição. Não é um pensamento mágico, é o entendimento de que o télex cerebral registra no disquete do sistema exatamente aquilo que você sustenta como frequência interna ao longo do tempo. Então, aquilo que você sustenta ao longo do tempo é que vai dar a possibilidade. Então, você sai do estado do automatismo, do protótipo, do caos externo, a partir do momento que você começa a mudar a forma de ser, sai do automatismo, da reação robótica inconsciente. Desliga o retorno à estação Spadium, né? O protótipo é dirigido de fora para dentro. Ele reage aos estímulos e apenas sobrevive, mantendo-se refém da lei do esquecimento. Então, nós não queremos viver assim, nós queremos, na verdade, entender o que acontece. Então, é necessário que agora você acorde. Então, essa é a tríade da soberania interior. O intelecto processa as informações além da reação. As energias de beta são as energias da ciência, as energias do conhecimento. Você acessa essas energias quando você está buscando com sinceridade, né, aprender. E o coração é o que fecha tudo, né? O consciente é testemunha o caos sem se identificar com ele. A lógica conecta causas e enxerga os padrões cósmicos. Apenas a unificação dessa tríade é que desperta a essência, permitindo o corpo suportar a alta voltagem da realidade universal. Ou seja, a realidade universal, o cosmos, é vibrações muito altas, muito elevadas. Quinta dimensão, vibrações muito altas. Você só pode entrar em quinta dimensão se você prepara a sua frequência. A preparação da frequência é quando você sai do automatismo, sai da repetição de padrão, sai do negativismo. O nosso objetivo aqui é trazer luz à sua consciência, fazer com que você desperte de forma lógica. Então, faz sentido? O mundo vive um caos, o mundo vive provações, o mundo está no limite, numa guerra espiritual.
Nós não precisamos nos envolver com essa guerra. Precisamos apenas observar e buscar a nossa evolução. À medida que eu vou desenvolvendo a minha espiritualidade, a minha consciência, eu vou buscando a minha evolução. Se eu quero acelerar o processo, eu estudo o livro do conhecimento. Eu peço os, os fascículos introdutórios. Se eu tenho uma condição melhor, eu compro o livro e vou estudar ele, ler o livro. Se eu quero baixar as informações do livro, eu copio ele com uma caneta tinta água. Mas eu quero servir a essa quinta dimensão, eu quero trabalhar nessa quinta dimensão com a serviço da humanidade. Aí você vai se tornar professor solar. Então tem todo um processo. Eu não sou professor solar, eu não trabalho para o livro do conhecimento, certo? O livro do conhecimento a nível de instituição. Eu trabalho para as consciências que operam o livro do conhecimento, porque opera dentro da verdade, opera dentro do despertar e tem uma lógica. Lembra que a gente falou? Você só consegue acessionar através da lógica? Você não consegue acessionar sem a lógica, né? Então, o diagnóstico do sistema operacional é mais ou menos assim, ó. O protótipo humano, ele, ele faz o quê? Um modo de operação. Ele é um comando robótico, ele reage ao ambiente. Ele reage às narrativas. O ser humano genuíno, ele percebe o automatismo e age deliberadamente. O fio da realidade, o protótipo humano, que é o que a maioria das pessoas estão vivendo, repete histórias passadas, está nas crenças, está limitado, está preso à Matrix. O ser humano genuíno, ele já dissolve o passado pelo esvaziamento consciente. A percepção de tempo, para quem está no protótipo humano, ele aguarda condições externas perfeitas. Ele fica sempre esperando algo, vai acontecer algo. Ele fica esperando o momento perfeito. Já o ser humano genuíno decide quem vai ser no agora. Ele é antes de ter. Isso mudou tudo para mim quando eu decidi fazer esse trabalho, que foi a mudança que aconteceu depois da minha ida a Istambul, né, a Turquia. Eu decidi, não, vou viver isso. Acabou-se. E eu comecei a viver. Tive muita dificuldade, muita mesmo, para deixar o ego de lado, né? O ego, a identidade, a individualidade. O destino técnico do protótipo humano é retornar às estações de ciclo de repetição, plano astral. Reencarnar de novo, ou ir para mundos inferiores, ou ser exterminado se ele agir no mal. Ser humano genuíno gradua-se na sétima dimensão, saída em ômega. E aí ele se prepara para a quinta dimensão de frequência. A arquitetura da criação, o vácuo quântico. Então, criar uma nova realidade exige operar a partir do nada. Certo? Você só pode criar uma nova realidade quando você age a partir do nada. Ok? O vazio não é a ausência, é o estado de máxima possibilidade antes da escolha. O ser humano genuíno é o observador que colapsa a onda, tornando real aquilo que ele escolhe através do télex cerebral. Ou seja, aquilo que você escolhe é o que você torna real. 5 princípios da criação genuína, eu falei já para vocês, né? Acessar o vazio, declaração ontológica, ser antes de ter, agir no agora, pode tirar um print e regar a semente, sustentar a frequência. Sustentar é ser o que você diz. Não ficar de conversinha, blá blá blá. Certo? Então, a engenharia da declaração, afirmação positiva, eu sou rico. Declaração ontológica, a partir de agora eu sou alguém que cria abundância e vou agir conforme a lei, ou conforme o tal. A partir de agora eu sou alguém que busco o autoconhecimento através dos estudos do livro do conhecimento e vou agir conforme as orientações. É aquilo que você declara e você faz e age é que torna real o que você quer. Uma afirmação, ela tenta descrever algo que não existe e o cérebro rejeita. Certo? Então, o escudo de frequência, ele vem do livro do conhecimento. Ele não é apenas texto, é um dispositivo técnico. Ele realiza enxerto gradual de energia cósmica nas suas células. Vai calibrando o sistema neurológico para suportar a transição. Estudar é um ato de calibração vibratória, entende?
Quando você decide ler um livro, você calibra o seu cérebro para ler aquele livro. E que quanto mais profundo, sustentado é o foco, mais aprendizado você tem. Então, no estudo, o objetivo é proteger o cérebro de choques durante a abertura de facetas superiores. Ou seja, se você não tem muito estudo e pretende ler diretamente, você vai ter problemas. O que está acontecendo agora é que nossos circuitos cerebrais estão sendo impactados com as revelações cósmicas, principalmente as pessoas que dormem, que elas não têm capacidade de processar a existência de vida em outro mundo, por exemplo. Então, o livro do conhecimento é um livro cósmico, um livro de quinta dimensão. Ele vibra, ele muda de cor. Só para vocês terem ideia, quando ele está aberto, ele muda de cor. Certo? Ele nunca tem a mesma cor. Num dia é uma cor, no dia fizeram umas fotos Killian e ele muda de cor. Ele é um livro que fala. Ele é quase um mentor espiritual ao seu lado. Eu tenho ele, é como se eu tivesse um mentor, um guia. E ele cria um escudo de frequência ao cérebro para todo o caos do mecanismo de influência das centenas de energias que estão circulando aqui, de todo o caos energético que pode nos levar a uma perturbação. Então, a revelação cósmica, a revelação de vida em outros mundos, a revelação das Mad Bads, a revelação de replicadores, de todas as tecnologias que são reveladas, você não ficará chocado, porque o seu cérebro está protegido desses circuitos cerebrais, dessas informações, devido a você entender. Você tem uma compreensão, existe uma lógica por trás disso. Existe uma informação de conhecimento que lhe trará uma compreensão melhor. Então, meus amigos, a realidade é um espelho, né? O que vai acontecer externamente é aquilo que você está imprimindo internamente, um disco interno. A cifra gene que ele está falando da matemática, do aprendizado, das palavras, do conhecimento que está dentro do seu gene ou DNA, ela é atualizada pelo que você sustenta com a frequência diária. Ou seja, você só chegará à quinta dimensão, esse é o recado que eu dei para te dar. Se você sustentar a verdade do que você acredita dentro de você, com consciência, com inteligência e com lógica. À medida que você desperta a sua consciência e sustenta essa verdade, aí o seu gene é modificado, o DNA, e você começa a entrar no preparativo para a quinta dimensão. Aí você entrou nas portas daquela dimensão. Você já não vai mais fazer parte da estação estádio. Você já não é mais parte. Então, meus amigos, como bem está dito aqui no cartaz que eu criei, muito bonitinho, do 007, a Missão Impossível, o fim não é para todos, né? É uma operação da redenção. E nem todos estão prontos, certo? Todas as pessoas vão lutar para manter as suas verdades, vão lutar para permanecer, às vezes até alienadas. Mas as coisas vão acontecer mesmo que você não queira, mesmo que você não acredite, certo? Uma coisa que é importante você saber, que tudo que está acontecendo não é sobre salvar o mundo, certo? É sobre cumprir o que ninguém mais cumpriu. É sobre honrar o que assumimos, os nossos compromissos, certo? Espirituais. É sobre a evolução humana, é sobre ascensionar a humanidade, é sobre salvar a humanidade, salvar o planeta. Ou a gente vai pelo caminho do bem ou vai pelo caminho do mal, ou vai pelo caminho da luz ou vai pelo caminho do sofrimento, da dor. Quem escolhe somos nós. É um caminho sem volta, não tem como escapar. O exame final ele está em curso. O exame final está em curso, tá? Uma das coisas importantes que eu tenho para dizer aqui para vocês, uma das coisas muito importante é o seguinte, ó. O que diferencia o ser humano genuíno do protótipo? O protótipo humano, que é a maioria da humanidade, ela vive assim. Ela repete os estímulos externos, ela vive aprisionada no medo, na escassez e na luta pela sobrevivência. Ela vive desses estímulos sem perceber que está sendo comandado por forças externas. Ela repete histórias do passado como se fossem verdades eternas. Ela aguarda as condições perfeitas para mudar o que ela não mudou.
Ela vive no automatismo do telex cerebral sem nunca tomar um leme da sua vida, sem nunca assumir os destinos da sua vida. Ela tá gravando disquete do sistema da vida, por todo ciclo, pela vida toda, sempre as mesmas coisas. Ela está na Matrix, ela está presa. E ela possivelmente desencarna ou morre ou perde a sua capacidade à medida que ela não expande. Já o ser humano genuíno, ele opera assim. Ele percebe a Matrix, ele já não segue, ele percebe o automatismo e percebe e já começa a sair dele. Ele sai das influências, começa a acabar, dissolver as histórias antigas, os padrões, as crenças. Através do esvaziamento consciente, ele começa a esvaziar, não dá atenção. Declara quem é no presente, sem esperar a permissão do passado. Ele age na direção do destino, do objetivo do conhecimento. Ele utiliza o telex cerebral com intenção, abrindo as facetas superiores, grava na cifra de gênio um currículo que leva à formatura cósmica. Ele busca os ensinamentos do livro do conhecimento, ele busca a espiritualidade, ele busca o despertar, ele age a serviço do semelhante, do próximo, sem nada em troca. Ele é aquele que está com a humanidade, com o objetivo e missão de que o planeta possa ser melhor. É aquele que busca isso. E tudo isso é possível se você encarar isso com a realidade. Porque nós chegamos no exame final. O caos ao redor não é o fim do mundo, ele é o seu teste de graduação. Esse caos que está aí. O sistema não atingiu a velocidade máxima para forçar a sua escolha. Essa velocidade é para que você possa fazer uma escolha correta. Sair da sobrevivência, da luta pela sobrevivência, para a evolução do ser humano genuíno. Você está apenas sobrevivendo ao caos. Ou está usando o caos para se tornar um ser humano genuíno, o que veio. Então, você não pode dispersar a realidade das oportunidades que estamos aqui. Tá? O fim não é para todos. Não porque o sistema é cruel, mas porque ele é justo. A transição dimensional exige um ser que tenha despertado da lógica interior, que tenha unificado o triângulo intelecto, lógica consciente, que tenha dissolvido as histórias do automatismo, das crenças limitantes e escolhido conscientemente quem ele deseja ser agora. Essa é a chamada, é a convocação que fazemos a você. É a hora de você escolher o caminho da luz. É a hora de você expandir, espalhar, explicar para as pessoas. Estamos no maior desafio da humanidade, da transição de trevas para luz. Mas para sairmos disso, precisamos que todos nós acordemos, que todo mundo acorde. A boa notícia é que o caminho ele está disponível agora. Se você busca o livro do conhecimento ou busca estudos espirituais profundos, você tem que fazer isso agora, não amanhã. Não quando as condições foram perfeitas. Não quando acabar a guerra. Ah, quando acabar, tô cansado. Esquece a guerra. A guerra faz parte da desativação das trevas e isso não é um plano feito por nós. O nosso papel é despertar a consciência. Esse é o plano. O plano que a espiritualidade traçou, que Deus traçou. Nós somos o plano. E como nós somos o plano? Somos quando a gente desperta a consciência. Porque nós vamos sustentar o mundo que está para chegar. Você tem que se preparar para o mundo que está para chegar. Um mundo novo, um mundo inovador, um mundo de tecnologia. E você não tem que esperar a condição perfeita, não quando você resolver seus problemas. É agora que as coisas estão acontecendo. Acontece agora, nesse exato momento. E o que você está me ouvindo é a pura verdade. Nesse momento, o sistema está operando a velocidade máxima, forçando você ao julgamento. Você está em caos, está em sofrimento. Isso é uma ação necessária para que a gente possa, enfim, acabar com todos esses problemas que enfrentamos no mundo. Então, o despertar da consciência não é para todos. O fim não é para todos. Mas existe uma lógica, um caminho para chegarmos ao ser humano genuíno. Essa é a convocação, esse é o chamado. Você busque o caminho do ser humano genuíno. Desliga da Matrix, esquece a Matrix, tá bom? Obrigado, meus amigos, uma boa noite a todos. Dá o seu like, ajude o nosso canal, apoie o nosso canal. Precisamos muito da sua contribuição, pequenina que seja, ela ajuda bastante. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau.